Então terminamos aqui o nosso estudo de matemática do módulo 4. E aí nós vamos fazer uma rápida revisão sobre todos os assuntos que nós vimos nessa apostila, para que você possa ter uma boa prova. Então, lembrando que nessa apostila nós começamos lá no texto 1 com as operações básicas de frações, né? Então, nós começamos trabalhando ali. Vamos aumentar um pouquinho a letra aqui, né? Para 20. Né? Então, nós começamos a trabalhar com frações, né? Então, nós vimos ali primeiro, né, as operações básicas de frações, que foram a adição e a subtração de frações. Depois nós vimos a multiplicação de frações, a multiplicação e a divisão de frações. E depois nós vimos a potenciação e a radiciação de frações. Então foi isso que a gente viu no capítulo 1. Lembrando que, né, na adição e na subtração você tem 3 casos, né? Vamos botar um caso aqui e um outro caso aqui. Um caso é aquele com os denominadores comuns. Esse aqui você vai resolver simplesmente repetindo o denominador e fazendo a operação com os números de cima, com os numeradores. É o fácil. Depois você tem o caso dos denominadores diferentes. Olha o que você vai ter que fazer. Primeiro você vai ter que transformar os denominadores em denominadores comuns. Como você vai fazer isso? Com o MMC. Pronto. Aí com o MMC você vai transformar em denominadores comuns. Virou denominador comum, você vai resolver da mesma forma que você resolve lá em cima no primeiro caso. Lembrando que você tem que fazer o MMC. Com o MMC você vai achar um denominador novo. Esse denominador novo vai ser o denominador comum, aí você vai ter que achar também um numerador novo, não se esqueça disso. Tá? Então você achou um denominador novo, esse denominador novo você vai pegar, vai dividir pelo denominador antigo e multiplicar pelo numerador antigo, aí você vai achar um numerador novo. É aquela regrinha que você não pode esquecer. Tá? E o terceiro caso é o caso da fração mais o inteiro. Que vai ser fácil também, porque é só você pegar o inteiro e colocar um 1 embaixo dele. Que aí vai virar uma fração também. E aí você vai resolver como se fosse o segundo caso, que é um denominador diferente. Porque você vai ter um denominador 1 com outro denominador qualquer. Certo? E aí você vai fazer o MMC e vai de novo chegar ao primeiro caso. Então você vê que todos eles vão chegar ao primeiro caso. Ou seja, sempre você vai chegar a um denominador comum e vai resolver. Então adição e subtração, sempre assim. Né? A multiplicação e a divisão também não tem mistério. A multiplicação e a divisão, né? Aí vamos puxar um pouco mais aqui para baixo, né?
Aí a multiplicação e a divisão, você também vai ter aqui a multiplicação e a divisão. A multiplicação você vai resolver normalmente. Você multiplica todos os fatores. Ou seja, você vai pegar numerador e numerador, vai multiplicar. Denominador e denominador, vai multiplicar. Na divisão, você vai inverter a operação. Inverte a operação. E, obviamente, você vai inverter também o último termo, né? E aí resolve como se fosse uma multiplicação comum. Então você vai inverter de divisão para multiplicação, e o último termo lá, se for A sobre B, você vai botar B sobre A, você vai inverter também. E resolve como se fosse uma multiplicação comum. Multiplica o numerador com o numerador, multiplica o denominador com o denominador. Né? E aí nós temos aqui a potenciação e a radiciação. A potenciação, você vai pegar, se todo mundo tiver, né? Você tem lá, por exemplo, né? Você tem lá, por exemplo, A sobre B, né? A sobre B. E todo mundo ali elevado a 2. Você vai fazer A elevado a 2, B elevado a 2. Simples. Na radiciação vai ser a mesma coisa. Na radiciação, você vai ter um radical, né? Se não tiver nada aqui, pressupõe-se que é 2. Se tiver ao cubo, você vai fazer ao cubo, né? Mas vamos supor que seja uma normal, provavelmente na sua prova só vai cair a normal. E aí tem aqui, né, um número qualquer, x sobre y. O que você vai fazer? Você vai fazer exatamente isso aqui, ó. Você vai transformar isso aqui, é como se isso aqui fosse uma radiciação de x sobre uma radiciação de y. Então você vai achar a radiciação de x, vai achar a radiciação de y. Lembrando que no resultado, você vai ter o resultado da radiciação de x, que vamos chamar de, vamos supor que tenha sido A, e a radiciação de y, que vamos supor que tenha sido B. Você vai ter essa resposta aqui, A sobre B. Não lembre-se de tirar o sinal da radiciação, porque você resolveu a radiciação ela sumiu. Né? Ok? Então, esse é o capítulo 1. Resumimos aqui o capítulo 1, ok? E aí o capítulo 2. O capítulo 2 ele vai falar sobre as expressões numéricas. As expressões numéricas elas vão seguir a mesma regra que a expressão nos números naturais. Então, primeiro você vai resolver as potências. Depois das potências, você vai resolver as multiplicações e divisões na ordem em que aparecerem,
E depois vai resolver as adições e as subtrações nas ordens em que elas aparecerem. Ou seja, você vai fazer na ordem que aparecer, do primeiro para o último. E lembrando ainda que você tem que resolver sempre primeiro o que está dentro dos parênteses, depois você vai fazer o que está dentro dos colchetes e, por fim, você vai fazer o que está dentro das aspas. Ou chaves. Ok? Então, essa primeira regra aqui e essa segunda regra aqui, lembrando sempre dessa direção do primeiro para o último. Ok? Então isso é o que está no capítulo 2. E o capítulo 3 vai ser a resolução de problemas envolvendo frações. Então nada mais é, resolução de problemas nada mais é do que interpretar o texto matematicamente. Então você vai ter que pegar aquele texto e vai interpretar ele matematicamente. Então você vai ter que ler o texto, vai ter que ter atenção no texto, você vai ter que buscar os dados no texto. Então você lê com atenção o texto e tenta buscar os dados no texto. E às vezes lê mais de uma vez, porque pode confundir. Lembra que ali, quando a gente fez a aula, a gente até se confundiu. Então tem que ler com atenção para não confundir, tem que ver o que o texto está dizendo, exatamente o que o texto está dizendo. E aí eles até deram aquela dica, sempre procure, imaginar uma barrinha de chocolate. E aí você vai partir aquela barrinha em tantos pedaços quantos pedirem. Se ele pediu, João comeu 3/5 da barrinha. Então a barrinha está dividida em 4. 1, 2, 3, 4. Que aí vão ficar 5 pedaços. Então ele comeu 3/5 da barrinha. Então se ele comeu 3/5 da barrinha, ele comeu 1, 2, 3. Ele comeu 3/5 da barrinha. Sobraram 2/5. Aí o Ivo comeu mais 1/5 da barrinha. Então o Ivo comeu mais 1/5 da barrinha. Aí ele comeu mais um pedacinho da barrinha. Quantos pedacinhos sobraram para o Jean comer? Aí sobrou 1/5 da barrinha. Entendeu? Então o Léo comeu 3/5 da barrinha. Ivo comeu 1/5 da barrinha. Quantos quintos sobraram para o Jean comer? Sobrou 1/5. Aí ele vai perguntar, sabemos que 3/5 da barrinha tem 300 calorias. Então, esses 3 pedacinhos aqui tem 300 calorias. Quantas calorias comeu o Jean? É só você fazer a conta aqui, ó. Se 300 representa 3, então você vai dividir 300 por 3. 300 dividido por 3, você sabe que dá 100. Então, cada pedacinho desse aqui vai ter 100 calorias. Então, 100 mais 100 mais 100, 300 calorias. Mais 100, 400 calorias. Mais 100, 500 calorias. A barrinha toda tem 500 calorias. A parte que o Jean comeu tem 100 calorias. A parte que o Ivo comeu tem 100 calorias. A parte que o Léo comeu tem 300 calorias. A barrinha de chocolate toda teria 500 calorias. Então,
você vai tentar sempre fazer assim, né? Imaginando uma barrinha. Se não for possível, você vai pelas contas mesmo. Então você falou lá, um terço das pessoas votaram no Lula. Né? Quantos votaram no Bolsonaro? Nós não sabemos, nós sabemos que o todo é 3. Quantos votaram no Bolsonaro? Nós não sabemos. Vai ser uma interrogaçãozinha. Onde a interrogaçãozinha está? Vai ser uma interrogação. Ou uma incógnita, que é X. Então nós queremos saber X. Então, se um terço votou, quantos votaram no Bolsonaro? Não sei. Aí vai falar lá. No total, a população brasileira tem 200 milhões de pessoas. Um terço votou no Lula. Aí você já pressupõe que 2 terços votaram no... Né? Se um terço votou no Lula, pelo quadradinho, 2 terços votaram no Bolsonaro. Então, quantos votos teve o Bolsonaro e quantos votos teve o Lula? 200 milhões dividido por 3, né? Não dá para dividir, né? Vamos pegar um número mais fácil. Vamos colocar 4 aqui, que fica melhor. Né? O que a gente está fazendo aqui só para exemplificar. Então, vamos botar aqui, ó. Vamos colocar aqui 1/4. 1/4 votou no Lula e tantos quartos votaram no Bolsonaro. Então, o todo, 4/4, você tem que sempre pensar que o todo é igual. O todo é o 4/4. Então, o todo são 200 milhões. 4/4 são 200 milhões. Né? 4/4 são 200 milhões. Então, quanto é 1/4? 1/4 é 200 dividido por 4. 200 dividido por 4 dá 50. Então, 50 milhões votaram no Lula. Quantos votaram no Bolsonaro? 150 milhões. Que é 1/3. Seria um quarto. Seriam 3/4. Né? Ok? Então, a resolução de problema vai ser a parte mais complicada para você. Mas é só você tentar pensar, ler bem. É só você tentar entender. Só você entender isso aqui, ó. Que você tem que interpretar o texto de forma matemática. Tá? Eu não sei que texto vai cair, mas aí pela resolução dos textos que você vai fazer nos exercícios, você vai entender, né, mais ou menos os textos que vão cair parecidos com os que caíram nos exercícios. Então essa é o resumo de toda a apostila 4 de matemática. E eu espero que você tenha boa sorte na sua prova.